Olá amigos, eu sou o Guilherme da Excel House. De antemão, quero convidá-los a visitarem nosso site, que é excelhouse.com.br. Quero que vocês entrem aqui, olhem nosso conteúdo, deixem o e-mail de vocês para receber gratuitamente um e-mail com todas as nossas atualizações e todos os nossos conteúdos. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das funções mais utilizadas no Excel, a função concatenar. A função concatenar tem o objetivo de unificar blocos de texto em uma única célula. Nesse exemplo aqui, nós temos nome, sobrenome e uma mensagem que deve ser unificada em uma única célula. Para unificar essa mensagem e os nomes, nós vamos utilizar a função concatenar. Eu vou vir aqui em fórmulas, inserir função. Ele vai abrir uma caixa pedindo a função que nós vamos utilizar, que no caso, no exemplo de hoje, é a função concatenar. Primeira coisa que eu vou fazer com essa caixa aqui é abrir a opção drop down. Na opção selecione uma categoria, vou deixar selecionada a opção tudo. Em procure por uma função, nós vamos digitar a função que nós desejamos aqui. Então eu vou apagar essa mensagem e vou digitar concatenar. Vou clicar, após escrever concatenar, vou clicar em ir e selecionar aqui a opção concatenar. Já está selecionada, vou mantê-la selecionada e vou clicar em OK. Ele vai abrir uma caixa automaticamente que é argumentos de função. A função concatenar, como havia explicado, ela tem o objetivo de unificar blocos de texto numa única célula. Então, o primeiro argumento que ele pede da função aqui é o primeiro texto que deve ser inserido. No nosso exemplo, será a função, o texto nome, que está localizado na coluna B, linha 3. Então, vou selecionar essa coluna e essa linha, que é onde está localizado o João. Em texto 2 aqui, eu vou colocar espaço. Por que vou fazer isso? Porque se eu selecionar o sobrenome, visualize aqui o resultado dessa função, João e Silvio está junto. E nós não queremos que fique junto, nós queremos separar o nome e o sobrenome. Então eu vou apagar e colocar um espaço. Selecionando o texto 3, visualize que o texto 2 automaticamente ele inseriu aspas, espaço, aspas. Por que ele fez isso? Porque toda vez que o Excel quer fazer referência a um espaço ou quer fazer referência a um texto, ele inicia com aspas, coloca o espaço ou texto e fecha a aspas, fazendo referência a esse critério. No texto 3, eu vou escolher o sobrenome do nosso cliente aqui, que está localizado na coluna C, linha 3. Selecionei. No texto 4, novamente eu vou inserir um espaço entre o sobrenome e a mensagem. Clicando em texto 5, visualize que o texto 4 ficou idêntico ao texto 2, aspas, espaço, aspas. No texto 5, eu vou selecionar a mensagem que deve ser inserida e unificada na única célula. Então, vou selecionar D3 nesse exemplo, que é a mensagem Feliz Aniversário. Visualize o resultado da nossa função. Está exatamente como nós desejamos. João Silva, Feliz Aniversário. Vou dar um OK. E ele vai inserir essa função no Excel. Olha como ficou. João Silva, feliz aniversário. Eu quero que ele coloque essa mesma função para os demais clientes. Vou vir com o botão direito do mouse, clicar em cima dessa célula, copiar, selecionar para os demais clientes onde eu quero que seja inserida essa função, clicar com o botão direito, colar especial aqui, fórmulas. Visualize o resultado aqui do nossa função concatenar, foi exatamente o que nós solicitamos. Hoje eu também vou mostrar uma função de concatenar com PROC-V. Já recomendo a todos que não
sabem o que é PROC-V ou não sabem como fazer o PROC-V, que clique no link abaixo desse vídeo e assistam nossa explicação sobre o PROC-V. A Michelle, que também faz parte do time Excel House, gravou um vídeo explicando única e exclusivamente como deve ser inserida, qual é o objetivo da função PROC-V, que significa procura na vertical. Então, se você ainda não sabe utilizar essa função, peço que entre no vídeo anterior a esse, que está selecionado aqui no fundo desse vídeo, abaixo desse vídeo, e assista com a nossa amiga Michelle a explicação do PROC-V. Após aprender o PROC-V, volte aonde você parou aqui, que é exatamente esse momento do vídeo, para a gente continuar a nossa aula aqui sobre concatenar. Usando essa base que eu tenho empresa, estado, setor, computadores, servidores e o ranking das empresas, eu quero que ele crie um dado com duas variáveis, ele unifique duas variáveis em uma única célula. Nosso exemplo vai ser empresa mais estado. Por que estou fazendo isso? Porque se vocês notarem na base, Banco do Brasil, ele se repete. A empresa Banco do Brasil se repete. A diferença entre os dois é o estado. Ou seja, nós vamos aprender nesse exemplo como fazer um PROC-V utilizando duas variáveis como resultado. Nós vamos utilizar e unificar essas variáveis usando a função concatenar. Então aqui na coluna A, nós vamos inserir a função concatenar para deixar na mesma célula o nome da empresa e o estado onde essa empresa está alocada. Eu vou vir aqui em fórmulas, inserir função, assim como nós fizemos no exemplo anterior, selecionar aqui tudo, vou colocar concatenar, clicar em ir, manter concatenar selecionado, dá um OK, e no texto 1 eu vou colocar o nome da empresa e no texto 2 selecionar o estado onde ela está alocado. Visualizem que ele ficou o Banco do Brasil SP. Vou colocar a mesma função para as demais linhas da nossa matriz tabela. Então vou vir com o botão direito, clicar em copiar, selecionar onde eu quero que essa função seja inserida e vou em colar fórmulas. Então visualizem que temos dados únicos e exclusivos. Estamos utilizando duas variáveis aqui para executar o nosso PROC-V. Aqui no exemplo do lado, eu vou utilizar o PROC-V para trazer o setor, a quantidade de componentes, a quantidade de servidores e o ranking dessa empresa através da função PROC-V. Só que antes disso, eu quero que ele faça referência à empresa mais estado, que é a função concatenar. Eu vou concatenar as duas opções aqui que já estão pré-definidas aqui como busca, que é Bradesco Santa Catarina. Eu vou inserir a função concatenar aqui. Novamente aqui eu venho em tudo, concatenar, ir, concatenar, texto 1, nome da empresa, e o texto 2, o estado onde essa empresa está inserida. Notem que ele ficou semelhante ao nosso concatenar aqui. Essa será a chave do nosso PROC-V, vai ser o valor procurado do PROC-V. Então eu vou inserir aqui em setor a função PROC-V. Vou colocar aqui fórmulas, inserir função, novamente vou selecionar tudo, porém eu vou colocar a opção PROC-V. Vou clicar em ir, selecionar a opção PROC-V, ele vai abrir a nossa caixa de seleção. Como aprendemos na aula anterior com a Michelle, a primeira opção que ele solicita aqui é o valor procurado, que no nosso caso será Bradesco SC, que é a função que nós concatenamos. Na matriz tabela, nós vamos selecionar toda a tabela de informações que nós temos aqui. Então vai ser daqui até aqui. Notem que eu selecionei a tabela como um todo. O índice da coluna é o índice onde nós vamos buscar o setor,
que é o valor correspondente à informação que nós queremos trazer. O setor está localizado na coluna 4. Então vou colocar 4 aqui. E a procura de intervalo nós queremos um dado, não queremos dado exato. Então eu vou inserir o número 0 aqui para sempre ele trazer um dado exato. Notem que ele já trouxe aqui o resultado. Vamos validar? Bradesco Santa Catarina, setor financeiro. Vou inserir rapidamente para os demais campos aqui a função PROC-V. Então venho aqui inserir PROC-V, valor procurado, matriz tabela, índice da coluna. Computador está na coluna 5, exato aqui 0. A mesma coisa para servidores, seria função PROC-V, valor procurado, matriz tabela. Nosso servidor está na coluna F, que corresponde à sexta coluna da nossa tabela. Matriz tabela. Procurar intervalo, sempre um resultado exato. E por último aqui nós vamos selecionar o ranking. Então novamente PROC-V, valor procurado, matriz tabela. O ranking está na coluna 7. Eu quero sempre uma correspondência exata. Então está feito, pessoal. PROC-V com concatenar para duas opções de consulta. Também podemos unificar a função PROC-V e concatenar na mesma célula. Vamos ver como é que isso acontece? Se eu colocar aqui o sinal igual, eu vou chamar a função PROC-V. E aqui no valor procurado, eu vou colocar a função concatenar, texto 1, que é o nome da empresa, e o texto 2, que é o estado da empresa. Aí assim, vou fechar a função com parênteses e vou dar um ponto e vírgula para chamar a matriz tabela. A matriz tabela daqui para frente é de acordo com os exemplos anteriores. Eu vou selecionar toda a minha tabela, ponto e vírgula. Número da matriz coluna, no nosso caso vai ser a coluna setor, que se posiciona na coluna 4, 1, 2, 3, 4, na coluna D. Então é a quarta coluna da minha tabela. E como eu quero uma correspondência exata, eu vou deixar o valor falso. Vou dar um OK aqui. E ele mostrou que a função financeiro aqui, trazendo a resposta correta da minha PROC-V com concatenar. Pessoal, por enquanto é isso. Peço que entre no nosso site, se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!